O desabafo de Deus. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Malaquias 1 versículo 6. Muitas pessoas dizem sou crente. Existem muitas igrejas evangélicas espalhadas por aí, mas será que todos os que estão dentro das igrejas estão agradando ou tentando agradar a Deus? Precisamos refletir sobre isso à luz da palavra de Deus e aprender como agradá-lo. Através do profeta Malaquias, Deus resolve questionar seu povo. Vamos ver o que Deus quer falar com o povo. Deus está triste e decepcionado com o povo. Uma das frases mais importantes ditas no capítulo 1 versículo 2 é: Eu sempre os amei, mas o povo questionava o amor de Deus. Fico pensando, como ficou o sentimento de Deus em relação ao homem? Ele criou o homem, fez um plano para seu povo e o povo respondeu ao Senhor com falsas adorações. No versículo 6 Deus questionou o povo reivindicando a sua autoridade de Pai e Senhor. Ele questiona pelo fato do mesmo não dar nenhuma importância ou ser indiferente à oferta que trazia ao altar. Por costume as pessoas faziam seus cerimoniais e davam ofertas ao Senhor, porém de qualquer maneira. Como têm sido nossas ofertas? Como temos prestado o nosso culto? Será que caímos no costume de ir à igreja e esquecemos do real sentido de estar lá? Deus falou que não suportava mais os cultos. No versículo 10 diz que seria melhor se alguém tivesse a coragem de fechar a porta do templo, para não ter mais que suportar os cultos sem importância da parte do homem, sem reverência e respeito. O povo estava tão distante de Deus que oferecia o pior dos seus animais, aquilo que não servia mais para nada, era esse que o povo levava ao Senhor. Devemos ter cuidado com o que oferecemos ao Senhor, saber chegar à presença dele. A primeira oferta que devemos apresentar é um coração puro de adorador arrependido buscando sua graça. Deus está decepcionado com os sacerdotes. Uma das coisas terríveis que Deus falou com seus sacerdotes está registrada no versículo 3 do capítulo 2. Deus diz que iria esfregar a cara deles nos excrementos dos animais. O grande problema dos sacerdotes foi a quebra da aliança. Eles eram os responsáveis pelo desvio de muita gente. Ao invés de aconselhar ao povo se voltar para Deus, eles afastaram o povo de Deus. Por isso o Senhor os responsabiliza. Por não seguir os caminhos de Deus seriam humilhados. Será que hoje, pastores, líderes ou aqueles que ensinam realmente estão comprometidos com a palavra de Deus? O que se vê é muita distorção em relação aos ensinos. Estão mais preocupados com igrejas cheias e prosperidade do que a pregação da verdade, do que o compromisso sério com Deus. Por isso é conivente a práticas erradas. Só pregam bênçãos e esquece de pregar a palavra que transforma. Os cultos estão mais direcionados a pessoas do que ao próprio Deus. Deus fala a Judá. As pessoas choram no altar, derramam lágrimas, sabem que o Senhor não aceita as ofertas, e ainda perguntam, por quê? Sabem que estão no erro e que não estão vivendo conforme a lei, mas se fazem de desentendidas. Havia adultério no meio do povo. As pessoas eram infiéis umas para com as outras. A palavra do Senhor para eles é: estou cansado das vossas palavras. O povo questiona a justiça de Deus, compara a vida do ímpio com a vida do povo de Deus e acham que o ímpio vive melhor. Eles deixaram de entender o espiritual e passaram a viver o material. Reclamavam de tudo, não davam mais os dízimos, roubavam a Deus. O que causa tristeza em Deus é a falta de confiança. Quando duvidamos de Deus e do que Ele está fazendo em nossa vida, estamos magoando diretamente a Deus, pois não acreditamos em seus cuidados. Deus promete um futuro melhor. Deus faz promessas de que tudo seria restaurado, o povo seria provado como ouro e provado no fogo. Só depois disso que haveria uma verdadeira consciência de adoração. Todos viriam a diferença entre um e outro, entre o que servia a Deus e o que não servia. No dia em que o Senhor agisse, o povo que buscasse a Deus seria tesouro particular do Senhor. É interessante hoje pensarmos nessa questão: como eu tenho vivido diante de Deus? Será que eu tenho me preparado para encontrar com Ele ou ainda tenho meu pensamento todo voltado para minha vida secular? Viver, projetar coisas, estudar e trabalhar para um futuro melhor não tem problema nenhum. Isso é o que devemos fazer.
De fato não podemos relaxar com essas coisas, são importantes para a nossa vida, porém temos que prestar atenção no que se diz respeito às prioridades. Será que Deus é prioridade para nós? Precisamos nos questionar sobre isso, pois muitas vezes não é. Colocamos tudo na frente do Senhor, até mesmo as coisas da igreja. Não perguntamos a Ele como deve ser. Questionamos o tempo todo a Deus sobre as coisas que acontecem, mas não queremos parar para ouvir sua voz e tentar entender seus planos. Deus nos fez promessas maravilhosas, Ele nos abençoa todos os dias e tem cuidado de nós. Que possamos estar ligados com Ele e não viver mais na superficialidade, mas chegar-se a Deus com um coração contrito e quebrantado, buscando o arrependimento e o amor de Deus, que possamos olhar assim para Deus. Conclusão. Nossa vida é preciosa diante de Deus, não podemos cair no costume de ir para a igreja diariamente e encarar as coisas como rotina, mas temos que olhar cada culto como uma grande celebração e uma oportunidade de salvação, cura e conserto com o Senhor. Não podemos perder a reverência ao nosso Deus e cair no erro de pensar que Deus não se importa com isso. Jesus está voltando. Essa é a nossa maior esperança. Esse deve ser o nosso grande sonho, a volta do Senhor Jesus, a vida eterna com Ele. Cláudio H.C. Duarte. Site: sigal.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Alguém pode estar precisando. Se inscreva e ative o sininho para receber novidades. Até a próxima!